Vamos a hacer una oración entonces. Póngase de pie a todos. Cierre los ojos. Señor Jesús, nuestro Dios, Padre nuestro. Señor, le damos gracias por las oportunidades dadas. Todos los días tenemos oportunidades nuevas en la vida. Esta aqui é uma mais. Uma oportunidade, meu Deus, para que cada um cresça, aprenda algo novo e melhore como ser humano, como persona. Usa-me, Senhor, em estes minutos que estaremos aqui para entregar-lhes, para entregar a cada um, Senhor, este auxílio, esta força. Em nome de Jesus, Deus les bendiga. Amém. Tome assento, gente. Muito bem, o que vamos a tratar hoje? O tema de hoje, leia aqui por favor, qual é? Héctor, senta para cá, velho. Um posto acá, queda melhor. Desculpa, gente, o tema? Alguém conseguiu identificar aqui esta señal. Autoconhecimento é igual autocontrole. Bien, vamos a hablar entonces, primero, la introducción como autocontrol. Autocontrol, controlar-se a si mismo, controlar sus emociones, controlar su cuerpo, que es lo que es que aprendemos principalmente en artes marciales. Autocontrol. Autocontrol, porque si tú no tienes autocontrol, entonces tú serás una persona, tú no tendrás equilibrio, tú no tendrás coordinación motora, tú no tendrás calma, paciencia para solucionar las situaciones, para buscar la mejor conexión, si es, por ejemplo, Muay Thai. Vamos a hacer lo siguiente, voy a quedar aquí centralizado, ¿ve? Nancy, por favor, coloca su silla un poquito para acá. Jump também, abra um pouquinho para a sua direita, para que eu consiga ver a todos. Quem mais está aí por detrás? Consigo ver a todos? Sou Gabriel, aí está bem. Então, autocontrole. Quando que a persona sofre? Sempre eu hago aqui um paralelo, uma comparação de la luta de artes marciales com la luta de la vida. La vida é uma grande luta. Artes marciales tem todo que ver com a vida. ¿Por quê? Porque é uma comparação perfeita, al ponto do mesmo apóstolo Pablo, em la Bíblia, comparar várias vezes, luchar, golpear, los atletas que superam-se a seus límites. Exatamente por isso, a vida é uma grande luta. E em artes marciais nós aprendemos a lutar. E para aprender a lutar, você tem que superar várias coisas. Uma dessas coisas é o descontrole. Descontrole físico, descontrole emocional. Quantas vezes nós perdemos lutas, falando aí de artes marciais, perdemos lutas. ¿Por quê? Porque quando você se acuerda de colocar o golpe na mão, ralar da maneira correta, você acaba sendo algo que tu não quer, não era o que querias, seu cérebro mandou, pero suas manos, suas pernas não obedeceu, não alcançou, ou demorou a pensar, ou seja, não teve autocontrole, falta de equilíbrio, falta de alguma coisa, e tu perdes a luta. Se é deporte, bueno, é solo deporte. Marjorie, por favor, coloca o sucesso um pouquinho para cá, para que eu veja seu rosto. Aí, aí tu quedaste escondida, vê? Não me estás vendo. Mas pode vir, não é problema. A câmera, eles, aí, que aí eu consigo ver. Então, autocontrole. Tenham autocontrole, equilíbrio, coordenação motora, força. Aprender a ser um golpe correto. Como é difícil, por exemplo, a patada circular de Muay Thai, que é o golpe mais complexo para principiantes.
patada circular, tem tantos pontos, é codo que toca costilla, mano que toca la frente, la outra que estira, ombro que toca mejilla, la cadeira que gira, la perna que estende, ou seja, é tanta coisa sucedendo ao mesmo tempo, que demora bastante que uno aprenda e encontre equilíbrio dentro de toda a técnica correta. Todo isso buscando, que buscamos? Quando colocamos a técnica correta, sem jiu-jitsu, muay thai, o que seja, que estamos buscando? Em muay thai, por exemplo, a maior força possível. Então, lá é agregado peso de meu corpo, a velocidade, minha força física, todo isso junto dentro de uma técnica. Aqui o rosto passe para cá, por favor. Então, todo buscando um objetivo. Em jiu-jitsu, igual, eu quero dar um salto, eu quero agarrar aqui, eu quero levantar minha cadeira, eu quero passar minha perna por acá, pero para passar minha perna tenho que fazer muitos movimentos. E é isto. Autocontrole. Se tu não tens domínio de seu corpo, da situação, se tu estás lutando, por exemplo, Muay Thai, tu não tens o domínio da distância, tu vas a levar golpe, ou tu não vas a acertar o golpe, não vas a ganhar a luta. Bueno, agora coloca estas coisas todas que estou explicando para a luta da vida. Para a luta da vida. Se tu não tens controle, tu te vas a cerrar em tu quarto, chorando. Se tu não tens autocontrole, controle de sua vida, de seu corpo, de suas emoções, de seus sentimentos. Se tu não tens autocontrole, tu vas a perder a luta da vida. Agora vamos entender. Uno solo tiene la victoria quando tiene autocontrole, que é uma técnica polida. Que é isto? Contesta-me aí dentro do que eu estou dizendo. Que é uma técnica correta. Que é? Puro autocontrole. A técnica saldrá perfeita, bonita, com a força ideal, com a habilidade, agilidade, velocidade ideal, perfeita, quando tu tens domínio de todo o seu corpo, desde seu pé até sua cabeça, sua mão, ombro, cadeira, todo. Ou seja, autocontrole leva a uma técnica perfeita. Estava vendo, temprano, uma luta uma luta de jiu-jitsu, deste UFC BJJ, não sei se vocês estão acompanhando, que agora o UFC abriu uma modalidade de puro jiu-jitsu, sem kimono. Então, ou seja, técnicas rápidas, caramba, como ele conseguiu pensar nisto, saltou e agarrou a espada e conseguiu técnica polida, autocontrole. Bueno, como que eu consigo ter autocontrole? Tendo o quê? Aprenda isto. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Como que tu tendrás autocontrole de seu corpo, de sua vida, quando você se conhecer a si mesmo? Tu tienes que entender, se você não conhece, uma vez mais, eu quero tocar neste tema, porque já em algumas semanas estou tocando em outros temas, pero necessito regressar, alguns novos chegaram aí, e quizás não participaram das primeiras classes teóricas que começamos aqui, e é importante que tu te conoscas, é importante que tu pueda conhecer quem tu eres, como funciona sua vida, seu ser, para que tu puedas ter este autocontrole, para que tu puedas não ser, que é uma falta de autocontrole, que é isto? Vício. Vício é algo que lhe domina, tu não queres, pero estás dominado por um vício, tu não queres mais aquela porqueria, pero esta porqueria te está dominando, tu queres sair, tu sabes que ele causa dano, tu sabes que é mal, tu sabes que ele vai prejudicar sua economia, vai prejudicar seus relacionamentos, vai prejudicar sua saúde, vai prejudicar toda a sua vida, tu não queres mais esta coisa, pero tu estás dominado. E quando digo vício, posso dizer álcool, qualquer tipo de drogas, qualquer tipo de comportamentos, qualquer tipo hasta de sentimentos. Uma paixão muito grande, todo descontrole, toda falta de controle leva a sofrimentos.
se tu não estás dominando a situação, tu tienes que dominar sua vida, tu tienes que ser como tu queres ser, não como algo lhe obriga a ser. Tu não podes ser de uma maneira, reaccionar, sentir, viver de uma maneira em que tu não queres ser assim. Eu sou assim porque nasci assim, porque eu fui criado assim, porque minha família é assim, porque eu nasci pobre, porque eu nasci em uma família disfuncional, então eu também sou disfuncional. Não, tu não eres obrigado a atender, viver com ele autocontrole emocional, de depressão. Acabo de conversar antes aqui, tardei uns minutitos para começar, porque eu estava dando conselho a um aluno de uma outra sucursal, com problemas graves de depressão, de ansiedade que mescla com a depressão, que o cierra, está sendo vencido. Se quizás eu pedisse para a inteligência artificial a ser um dibujo da vida dele, seria a depressão dando um mata-leão nele, iba a salir a depressão dando um mata-leão, dominando-o todo, completo, e ele já quase tapeando para a depressão, para cometer suicídio. Então se entenda, quantos que estão aí sufocados e não conseguem sair, porque não têm controle de sua vida. Bom, autoconhecimento, para que vocês tenham, a hora que expliquei a vocês, a importância de ter este autocontrole, tanto em artes marciais, como em la vida. Artes marciais te vai levar a ter técnicas polidas e te vai levar à vitória. Em la vida, te vas a levar não ser escravo de nada e de nadie, e te vas a levar também a la vitória. ¿Estamos claros em isto? Se tu tienes autocontrole, se tu tienes o controle da situação, autocontrole, hasta tu podrás controlar a outros. Não sei se me explico. Ser um gerente, ser um dueño de uma empresa, ser um líder em uma situação de lo que seja. Tu vas a dominar a outros, tu vas a conduzir a outros. Se tu eres padre, madre, se tienes hijos, se tienes sobrinos, nietos, tu vas a conseguir. Agora imagina como que uma madre que não tem autocontrole, Deus mío, que desordem. Ela vai educar que a la hija ou al hijo. Por isso que normalmente, não é uma regra. Não é uma regra, atenção, você que está aí, vendo por la internet, não é uma regra, pero normalmente quando o padre e a madre perde o controle da vida de eles, separação e vícios e tal, normalmente os filhos também se perdem. Eu me perdi, mas quando minha família se tornou uma família disfuncional, destruiu todo, desordenou todo, aí eu fui para a calle, conheci amigos de la calle, de la pandilha. Então, ou seja, me perdi porque minha família se perdeu. Eles eram mi norte, mi rumbo, mi base. E aí eles se desordenaram todo, eu me fui também buscar em la calle, certo? Autoconhecimento para ter autocontrole. Tu tens que conhecer-se, tu tens que saber como funciona a sua vida, sejam curiosos. Já les dije aqui, por exemplo, que a mim me encanta o tema de alimentação. Alimentação. Ayer mesmo eu estava já depelando umas canhas que ganhei aí de presente, de regalo. E eu, despelando, o que diz? Pelando. Eu estava pelando já a canha e coloco o telefone, que tão engraçado às vezes, gracioso às vezes. Estava pelando a canha, pois, sentadito já com o kimono todavia sudado, já ansioso por la canha. E pus já meu telefone, 50 minutos de uma verdadeira classe na aula, de um médico, um dos médicos que eu sigo, porque da classe online, e explicando sobre bioquímica e o funcionamento de cada nutriente, não sei o que entra aqui dentro de cada da célula, da mitocôndria, e não sei o que, o processo de isso, de aquilo. E para mim, isto é mágico, isto é muito bello, é muito bonito, é muito interessante. Entender o funcionamento de meu corpo, que se eu como esta coisa, mira, vou dar tips aqui para vocês sencillos, que se eu como, por exemplo, trigo, galleta, pão, trigo, tem a proteína chamada glúten, e esta proteína vai já para meu intestino, e a parte do intestino, tu sabes que é como uma esponja, que absorve os nutrientes,
pero el glúten sirve como um cemento, que pega na goma, um cemento, que tapa la parte que absorve. Então, agora, ou danha esta parte, ou tapa esta parte. Ou seja, aí os nutrientes buenos são impedidos de entrar, porque o glúten está ali tapando a coisa. E eu quero imaginando, e quando jogaram na galleta, para comer a galletita tão sabrosa, aí eu imagino aquele pedacito de cheio de glúten, imagina, esta coisa em minha língua é tão sabrosa, pero vai entrar aqui em meu intestino, então em vez de comer 10, eu como 5, como 3, porque é verdade. Ah, não, isto não é... Autoconhecimento nos leva a quê? Então, em vez de comer descontroladamente, eu vou a pisar no freno. ¿Me explico? Estou falando de saúde, um exemplo sencillo. Agora, quando você não tem conhecimento e sai comendo de todo, depois tu vas a cosechar os frutos malos de las elecciones del descontrole suyo. Para você manejar um auto, que necessita para manejar um auto? E para ter a licença? Antes de ter a licença. Apesar que licença não hace manejar, não, viu? Você necessita, primeira coisa, alguém tem que colocar-te sentadito allá e dizer, oiga, isto aqui é freno. Tá vendo? Mira esta cosita aqui que se aprieta, aí é freno, aí para o carro. Aqui é o acelerador, viu? Bueno. Ou seja, aqui, como o câmbio, ou seja, me explico, sim ou não? Você tem que conhecer, Imagina alguém que vai manejar uma moto e nunca antes manejou moto. Como passa aquelas marchas, se diz marcha acá? As marchas. Como vou passar? Arriba, para baixo, aprieta, rala, aprieta, ou seja, quem nunca manejou e não tem ideia do funcionamento da coisa, não vai ter autocontrole, porque não tem conhecimento. Não terá controle, porque não tem conhecimento. Se tu aprieta aqui para frenar, como pensando que é igual aquela bici, o lado esquerdo não é freno. Lado esquerdo é que? De la moto. Diga alto que eu não estou entendendo. Embrague. Bueno, porque o nome em português é diferente. Às vezes quando eu pergunto assim, é porque eu não conosco a palavra em espanhol, e estou copiando aí. Pues. Embrague. Bueno, em português seria embreagem. Embrague. Ou seja, do lado esquerdo não é freno, pensando que é igual que bici. Aqui esse aqui vai frenar a dianta dianteira. Não é igual que bici. Entende? Ou seja, tem que conhecer para ter controle. Se tu não conheces, tu não tendrás controle. Tá bem? Então, se tu não conheces nada de moto e vais tentar manejar uma moto, o que vai passar? Se for solo cair, está bem, porque solo vai lastimar a ti. Entende? Pero se tu sales no louco, aí tu pode lastimar a ti, tu pode lastimar a outra pessoa, tu pode dano grande. E é o que passa com a vida. Se tu não sabes manejar sua vida, tu vas a provocar um acidente grave. E neste acidente grave, tu podes lastimar a ti mesmo, solamente a ti, como tu pode involucrar esposa, filhos, todo. Lastimar a outras pessoas. Então, Chico, o autoconhecimento é muito importante. Saber, aí vamos agora chegar no tope da montanha aqui, a parte principal de nossa charla de hoje. O autoconhecimento. Autoconhecimento. Onde está a Bíblia? Vocês têm Bíblia em seu telefone, não têm? Seguro que têm. Abra aí, por favor. E leiam, por favor, todos aquele coral bonito. E que el mismo Deus de paz os santifique por completo. Pausa. Calma, não leia os demais não, calma, mírame. Quando você lê a Bíblia, les vou dar orientações. Não te fijes em las palavras que parecem muito religiosas. Afinal, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. As palavras são bastante formais. Então,
que, mira a formalidade, o mesmo Deus de paz, é Jesus. Jesus. Que Jesus, então, aqui Pablo é bastante eloquente, então ele diz que o mesmo Deus de paz. Então, aí podemos cambiar aqui por que Jesus os santifique. O que é santificar? Quem sabe? O que significa? O que tu entendes por santificar, André? Bendecir? Mais ou menos. Uma palavra mais atual. O que é santificar, Elias? Quem entende por a palavra aí? Que Jesus os santifique. O que seria santificar? Vamos aqui cambiar a palavra santificar por limpiar. Limpiar, em um sentido mais amplo. Que Jesus, aquele Deus, o mesmo Deus de paz, os limpe, os santifique, os limpe, deixar puro, limpiar. Os limpe por completo. Que Deus os limpe por completo. E que todo vuestro ser, todo vuestro ser, que aí disse, que é o ser? Ele está explicando, espírito, alma e corpo. Vê como ler a Bíblia não é nada complicado? Basta entender aqui, que todo vuestro ser, que é espírito, alma e corpo, seja preservado, irrepreensível, para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Então, mira o que Pablo está dando este conselho. Les oriento, les pido, preserve-se, cuide de todo vuestro ser, porque é uma tremenda loucura. Aquele exemplo que sempre eu dou, imagina uma pessoa que lava a mão direita, lava, deixa limpiecita, as unhas cortaditas, bonitas, unha pintadita, bonita, a mão direita bem bonita, e a mão esquerda nunca lava, está toda sucia, as unhas grandes, podridas. Que tu vas a dizer de uma pessoa que cuida de uma mão e de la outra mão que pertence a ela, pues, não cuida? Como chamaria uma pessoa assim? Hipócrita. Louca está mal. Por que hipócrita? De onde vem esta palavra? E por que hipócrita? Hipócrita é o mesmo que falso, artista. Eu não chamaria, não sei, eu não chamaria hipocrisia. Não, para mim, minha cabeça não conectou. Seria mais problema mental. Essa pessoa não tem um problema mental. Por que tu sabes que tem duas mãos e sabendo que tem duas mãos, te cuida só de uma mão? Tu tem algum problema? Algum problema tem, é louco. Então, ou seja, antes quizás você não sabia, pero hoje, a partir de hoje, vocês vão saber. Quizás um dia você já escutou, eu mesmo aqui falando sobre isso, pero hoje vou falar uma vez mais para quem já escutou. Nosso ser humano é formado de três partes, diga. Espírito, alma e corpo. Aqui o apóstolo Pablo coloca em ordem de lo que é mais importante, vamos dizer, espírito, alma e corpo. Normalmente escutamos aí no popular, corpo, alma e espírito, verdade? Porque é assim a ordem que a gente cuida. A gente cuida muito bem do corpo, come, a gente aprende que tem que banhar-se, a gente aprende que tem que cepillar os dientes, a gente cuida tão bem de uma parte, pero você não cuida de tu alma, você não cuida de tu espírito. Se tu tienes três partes, por que tu vas a cuidar de uma? Se tu tienes três partes, por isso que a gente sofre. Chicos, autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, entender que tu tienes três partes. A mesma ciência diz sobre corpo, mente e espírito, que é o mesmo. Eles só não querem chamar de mente e alma para não concordar com a Bíblia e não dizer que copiaram da Bíblia, mas é o mesmo. Corpo, mente e espírito, corpo, alma e espírito, ou seja, é a mesma coisa, e a mesma ciência. Oiga isso, oiga esta notícia,
se não estou equivocado, perdona-me aí, me engano com as fechas, pero não há muitos anos, não vou dizer ano, pero não há muitos anos que a ciência, a psicologia a nível mundial aceptou como um dos pilares da psicologia a espiritualidade. O que significa isso? Eles confessaram, aceitaram, bajaram a guardia e aceitaram que a espiritualidade, ou seja, buscar um lado espiritual é importante, é um pilar, não é um asterístico, não, é um pilar, é fundamental para um ser humano ter conexão espiritual. Claro que eles não vão, todavia, por lo menos, confessar Jesus, tem que buscar a Jesus, pero eles de uma forma mais universal, eles dizem, busque algo espiritual, conecta-te com algo que tu crees, pero eles desta maneira estão reconhecendo que todo cerebro tem uma parte espiritual. Chicos, desculpa, perdona-me, se você quer dar um aqui, desculpa a maneira arrogante, que vai sonar um pouquinho arrogante, o que vou dizer, pero se tu queres dar, ser inteligente, sábio, independente, eu sou agnóstico, eu sou cético, eu sou ateu, eu não creio que exista isto, chuso, tu eres um puntito solo, solitário, dentro do mundo de generações e generações de gente sábia, de tantas e tantas generações, que todos de alguma maneira buscaram a parte espiritual, e a mesma ciência confessa que há um lado espiritual. Está bem, eles podem não confessar Jesus, pero oiga, Jesus existe. Tu tienes dentro aí de tu corpo um espírito e uma alma. Tu tienes dentro de tu corpo e tu estás cuidando solo de tu corpo. Eu sei que quando o alma e o espírito estão mal, estão desalinhados, sabe, desordenados, não estão conectados, espírito, alma, corpo, sabe? Por exemplo, tão bonito isto, vou estar quedar parado aqui, porque isto me encanta falar e quero mirar dentro desses olhos. Me encanta quando eu escuto a ciência barrando a guardia, barrando a cabeça e confessando a Bíblia, sem saber que estão afirmando a Bíblia. Quando a ciência disse, por exemplo, que as pessoas que buscam um lado espiritual são as pessoas que aí eles hacen, não, porque a humanidade le gusta matemática, estatísticas, não, um grupo, o país que é mais assim, vive mais, o país que come mais assim, tem mais enfermidade assim, o país que tem mais comportamento assim, e é provado, é nítido, que aqueles que buscam a Jesus, que cuidam de seu lado espiritual, conectando-se com Deus, estas pessoas são seres humanos que buscam o bem, que vivem em paz, que vencem depressão. Oiga, corpo todos temos, eu tenho. Eu posso enfermar-me? Claro que sim. Eu posso entristecer-me? Claro que sim, eu tenho um corpo. Pero, se eu cuido de minha saúde, a chance de enfermar-se é menor. É menor. Eu pratico artes marciais, vocês também. A chance de sobreviver em uma situação de peligro, eu tenho mais chances. Eu posso morrer em uma peleia? Puedo. Eu posso levar um tiro? Puedo. Claro, perguntas tontas. Pero, em uma situação de peligro, um incêndio, tenho que saltar de uma ventana de um bus, como já passou comigo, em um acidente, que o bus se volteou em uma montanha, eu fui o primeiro a sair do bus e comecei a resgatar outras pessoas. Isto já passou comigo, e eu considero nitidamente, primeiro que Deus me deu a sabedoria, a visão, a calma, porque eu vi o bus volteando, toda a gente se caiu por meus pés, aí se volteou várias vezes, e eu fui o primeiro a lograr sair. Eu considero que Deus primeiramente estuvo comigo, rompi nada mais uma costilla, muita gente se lastimou feio, pero eu consegui sair do bus e resgatei um bebecito, e com o bebecito aqui em meu braço, saquei várias pessoas e coordenei todo o resgate, quem iba, quem não iba, metendo dentro dos carros,
E eu era um jovem de 20 anos, creio. Não tinha 20 anos mais ou menos. Pero por la saúde, por la habilidade, logrei agir. Ou seja, eu tenho mais chance de sobreviver porque cuido de minha saúde? Sim. De lo que aquele que não cuida, aí passou coronavírus, pandemia, muita gente morreu por tonteria. Tonteria que quero dizer? Obesidade, sedentarismo, não cuidava, vira um vírus, pá, matou. Faltou aire, sofreu, família sofreu. Quem cuida tem mais chance. Quem cuida da parte espiritual, chicos, entenda. Hoje eu vim aqui falar desta parte espiritual, porque eu tenho falado bastante sobre alma, parte emocional, depressão, ansiedade, controle e tal. Pero hoje eu vim aqui a abrir seus olhos que tu tienes 3 partes. E se tu não cuidas de uma delas 3 partes, vale? A gente, é tão difícil falar sobre isso, porque normalmente uno não cuida nem de sua alma. Há gente que chega ao ponto como se diz a palavra em espanhol? De não agradar-se de seu próprio corpo. Há gente que se corta, há gente que se corta, porque tem rabia, el alma lutando contra o corpo, é uma batalha de alma contra o corpo, cortando-se, provocando dolores. Há gente que faz tatuagem não porque lhe gusta, não porque há gente que faz porque lhe gusta, ver bonito e tal, como arte, pero há gente que faz tatuagem porque se odia, e quer deixar o corpo, tapar o corpo, ou seja, há gente que usa certos tipos de roupa, ou certos cortes de cabelo, tal, não porque se vê bonito, porque lhe gusta, é porque tem vergonha de seu rosto, tem vergonha de seu corpo, ou seja, el alma que não está feliz com o corpo. Por que dizem, não, que quando uno começa a cambiar sua alimentação, entre um ginásio, isto hace bem, é uma grande ferramenta contra a depressão, por exemplo, porque tu corpo está mandando mensagem para sua alma, dizendo, estou cuidando de mim, quero viver. Então, se seu corpo manda recadito aí, mensagem para sua alma, dizendo, epa, estou buscando viver. Por que praticar arte marcial é tão bueno? Porque cada vez que tu logras fazer uma técnica, vencer, ou defender-se de algo que outro dia você perdeu, mira, hoje, não, ayer eu estava lutando com Adrian, que não está aqui hoje, e eu apretei o coelho dele. Eu apretei, ele caiu na jaiva, um katagatame, e apretei, chegou a doler meu braço. Eu quedei com medo, esse chico desmaiou, não é possível. E quando eu soltei, ele estava vivo todavia. Eu disse, mira, aguentou. E aí terminou a classe, ele vindo feliz, uma sonrisa, porque não desmaiou, porque não tapeou, porque não se rendeu. Eu disse, está bem, vê. Ou seja, outro dia, estou melhorando, verdade? Eu disse, sim, é verdade, aguentaste mais. Outro tempo, já ia desistir, já ia tapear. E só estas pequenas vitórias, uau! E na verdade, não conta para nadie, não? Estamos transmitindo por internet. Não conta para nadie, não. Solo de uno vestir uma roupa de guerreiro, colocar guante, vestir um kimono, uno já quer tomar foto já. Porque se sente guerreiro, se sente valiente, se sente com valor. Sim ou não? Quem não lhe gusta isto? Estou falando de pequenitas coisas, tonterias, que tu estás dando mensagem positivo para sua alma, para seu espírito. Chicos, imagina se tu te conectas com Deus. Imagina se tu comes, não um pouquitito de alimento, não. Imagina se tu te conectas com lo poderoso mesmo, através, por exemplo, da Bíblia. Tu passas a buscar de Deus, tu passas a conectar-se com Deus. Ustedes sabiam, só para terminar, ustedes sabiam, autoconhecimento, é o que vim a ser aqui hoje, apresentar-lhes coisas que vocês não conhecem. Você sabia que quando Deus criou a humanidade, Deus criou desta maneira corpo, alma e espírito por uma razão muito simples de entender? Corpo é o muñeco, que você está dentro, tu eres um alma, tu não eres um corpo, tu eres um alma, e Deus puso uma energia, uma frequência,
chamado espírito, aí dentro de seu corpo. ¿Sabe para quê? ¿Sabe com qual finalidade Deus nos deu um espírito? Para que um dia, depois de grande, depois de consciente, sabe, dominando aí sua consciência, você pudiera provar de uma coisa que a Bíblia chama de experiência com Deus. Experiência com Deus. Se for atualizar essas palavras aí, a Bíblia também chama de bautismo com Espírito Santo. Não estou falando de bautismo em água, não. É outro tipo de bautismo. Que é quando o Espírito Santo, Espírito de Deus, se conecta, chufla, com tu espírito. Uau! Uau! Complexos, medos, tudo isso desaparece. Quizás você me vê hoje aqui, pastor, um professor, uma pessoa segura. Eu me sinto bastante seguro de lo que ensino. Não sei de todo e tampouco sou dueño de la razón, pero como eu sei que predico la verdade, eu estou seguro que é la verdade, eu hablo com seguridade todo lo que ensino. E você me vê hoje, você nunca imaginaria que eu era um jovem tímido, que tinha quase pânico de falar em público, que tinha medo, era um muchachito que praticava karate, já cinturão morado, marrom, de karate, e me banhava com a porta aberta porque tinha medo, pânico de escuro, pânico de fantasmas, de espíritos, porque eu veia coisas, eu tinha tormentos espirituais, e eu era um muchachito miedoso, um muchacho flaco, miedoso, que veia espíritos, me quedava louco com medo. Já cheguei a urinar na cama, já grande, com 9 anos de idade, de tanto pânico, de tanto medo, urinava na cama. Já cheguei algumas vezes levar paliza de minha mamá, porque urinava na cama de medo, de não ter coragem de levantar-me para ir no banho. Aí me dormia, urinava na cama, de medo de parar-me. Parece gracioso, parece motivos de burla, bullying, se fora na época, pero medo, só eu sabia o pânico que eu sofria. E aí, quando o Espírito Santo entrou em mim, se acabou o medo, se acabou a timidez. Eu pensava que não podia, agora eu posso todo, pode chamar-me para, já agarrei o microfone para falar com mais de 10.000 pessoas, em um estádio de futebol, lleno de gente, e eu, no meio da cancha, falando aqui com todos aqui, e a câmera volando, helicóptero gravando, e eu ali falando, para todos, dominando todos, e todos mirando a mim, e dos pantallas gigantes, e me cara já nas pantallas, ou seja, sendo transmitido por la emissora de televisão, seja, caramba, ele muchacho miedoso, ¿por que todo esto passou? Porque eu sou bueno. Não, eu não sou bueno, pero eu consegui conectar o Espírito de Deus com meu espírito, não porque eu sou perfeito, porque eu segui algumas regras da Bíblia. Se tu queres aprender, te ensino em privado, aqui não alcança tempo, pero sepa, é possível ele conectar-se com todos ustedes. Deus quer conectar, não é religião, não é fanatismo, não é um ritual, nada disso. Basta que você, vou dar-te o primeiro passo, sinceridade, falar com Ele, sem religiosidade, com sinceridade, com quê? Sem palavras bonitas, Senhor Altíssimo, Santíssimo Deus, e não tem que falar com nada de palavras mágicas, não. Só falar assim, Senhor Deus, chuso, caramba Deus, não aguento mais, eu sou uma porqueria, uma basura. Epa, tu chamaste a atenção de Deus, porque tu estás falando com sinceridade. Aí Deus prefere escuchar a você que está falando feio, que está falando com sinceridade, que aquele outro já todo formal, todo Senhor Altíssimo, Santíssimo, Gloriosíssimo Deus. Aí Deus, lleno de palavras falsas, aí sim é hipocrisia, palavras falsas, artistas, hipócritas, pero depois te conto mais. Pessoal, eu queria dizer-lhes
que é possível, chicos, usted ter esta conexão de Deus com tu espírito. Tu tienes um espírito, autoconhecimento. Por 3 miércoles quero trazer aqui temas diferentes dentro desta parte de autoconhecimento, porque quizás estou falando de coisas aqui que você não sabia que tinha dentro de ti, e é importante que você sepa que há um espírito dentro de seu corpo, que sua vida depende disso. Amém? Perguntas, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam bem? Nadie tem dúvida? Se lhe pido para vir aqui adelante explicar tudo o que dije, ¿me vai explicar? Bueno, seguramente alguma semilla quedou sembradita aí. Al menos uma curiosidade. E sepa que a força para vencer depressão, lo emocional, traumas, rencores, tristezas profundas, complejos, para vencer todo esto, viene de tu espírito. Viene de tu espírito. Seja qual for o tipo de transtorno que a ciência chama, esquizofrenia, que mais? Todos esses transtornos bipolar e não sei o que, todas essas coisas que para a ciência é um monstro, uma bestia, uma coisa complicada. Cuidando de tu espírito, aí está a semilla, a força que vocês necessitam, chicos. Créame, há um poder dentro suyo. Basta saber executar. É igualito a artes marciais. Vocês não sabiam que eram capazes de aprender o que estão aprendendo, de fazer o que estão fazendo, golpes, técnicas, patadas, punhetazos, ou llaves, com seus braços. Pero quem nunca treinou, não sabe. E se tu nunca treinares a Bíblia, tu nunca vas a saber. Póngase de pé, gente. Vamos agradecer a Deus e orar. Então, queda aí para vocês esta lección de hoy, carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a hacer una oración. Cierra los ojos. Señor Jesús, nuestro Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Padre, por favor, te lo pido, hágalos entender todo esto que foi dito, Senhor. Que não é uma igreja, uma religião, não. Lo que eu dije aqui, todo esto que foi dito, Senhor, está no alcance de cada um. Todos podem ser felizes. Todos podem, mi Deus, conectar-se contigo. Então, bendiga ao Padre cada um. Dá para eles humildade de pedir ajuda, de pedir conselho para vencer depressão, para vencer transtornos complexos, traumas, medos. Senhor, bendiga a cada um. Cada um aqui, Senhor, pueda vencer estas coisas que são para eles barreiras, problemas. Então, que Deus les bendiga muitíssimo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aplauda Jesus. Bueno, só uma cosita que se me passou. Deus, Satanás, espírito bom e espírito malo. Se tu estás conectado com um espírito maligno, os dias viernes, aqui na igreja, há a reunião de desconexão, ou seja, para cortar as conexões malignas. Como eu veia espíritos, tinha pesadillas, tinha medo, tinha pânico, tinha um pocotão de problemas espirituais. Primeiro, nós aqui na Igreja Universal entendemos que primeiro tem que cortar a conexão negativa para então que uno se conecte com Deus. Vale? Por isso, viernes, há uma oração, tipo de oração que Jesus ensinou, está na Bíblia, para cortar, desconectar com a pessoa com o mal. E então, domingo, conectamos a pessoa com Deus. Domingo e miércoles. Ahorita vamos a buscar isso. Se alguém quer, está invitado aí para quedar. Está bem? Graças, gente. Vamos a tomar a foto. Passe para cá, por favor.